Quem assistiu a trilogia de Volta pro Futuro jamais esqueceu, tá? A franquia marcou a adolescência de muita gente e até hoje é um exemplo de como fazer um filme realmente divertido de viagem no tempo. De Volta pro Futuro, galera, é sempre lembrado, mas jamais superado. O tempo passou, né? Várias franquias ganharam aí continuações e remakes e o povo quer saber, cadê o De Volta pro Futuro 4? Por que parou? E parou por quê? Né? Vários envolvidos no projeto estão querendo um quarto filme e você vai descobrir agora se vai rolar ou não, beleza? Já prepara o teu DeLorean aí, acelera que a gente vai viajar agora pro futuro nesse vídeo. Não vai ser passado não, a gente vai ver se vai rolar ou não. Bora! Trunks, Breno aqui. E galera, o primeiro filme de Volta pro Futuro estreou nos cinemas em 1985 e assim, explodiu as bilheterias. Foi um absurdo. O que pouca gente sabe é que faltou isso aqui pro filme nunca acontecer. O diretor Robert Zemeckis e o roteirista também, Bob Gale, levaram o projeto para mais de 40 produtores, tá bom? E sim, galera, eu disse 40. Todo mundo disse não. Ninguém acreditava que aquilo podia funcionar. A sorte foi que Robert Zemeckis fez um sucesso absurdo na Universal com o filme Tudo por uma Esmeralda. Aí, galera, os executivos ficaram de bom humor, né? E resolveram colocar uma grana para que esse cara conseguisse trocar esse projetinho dele, né? E mesmo assim, a Universal não tava meio que botando fé nesse filme. Tanto foi que eles não compraram os direitos. Os direitos da franquia pertencem até hoje a Robert Zemeckis e Bob Gale. E foi sucesso? Muito. Tipo, muito mesmo. O verão americano de 1985 teve nada menos do que 45 lançamentos disputando os cinemas. Foi um recorde. A competição era pesada, tá? Mesmo assim, De Volta pro Futuro ficou mais de 10 semanas no topo aí das bilheterias. Foi o filme mais assistido de 1985. Agora, será que dava pra repetir esse sucesso hoje? De Volta pro Futuro 4 vem aí! Bora investigar um pouquinho mais essa informação, bora investigar esse caso aqui. Só que antes da gente falar sobre, tem uma coisa muito importante pra você saber. Você tem que se inscrever. Você tem que se inscrever. Então já se inscreve. Clica no botão, clica no like também, no sininho, clica em tudo, já clica. Rumores aí, galera, sobre um quarto filme da franquia sempre existiram, né? Os fãs amam De Volta pro Futuro. Agora, com o sucesso que fez nas bilheterias, os executivos eles colocaram pressão para um quarto filme, né? Os próprios atores já comentaram sobre isso, né? Sobre a vontade de realmente voltar para aquele universo. Até hoje, o Michael J. Fox, né? Christopher Lloyd e os outros atores também ainda se falam, né? Eles ainda se reúnem aí para comemorar o aniversário do filme, que eu acho muito maneiro. Acabou formando uma amizade forte ali, sabe? Tipo uma família. Então, por que a continuação nunca aconteceu? Bom, primeiro, galera, que Robert Zemeckis e Bob Gale sempre foram muito protetores dessa franquia. Eles sabem que fizeram história, eles sabem que fizeram uma trilogia impecável. Existe um medo real de estragar tudo, sabe? De fazer um quarto filme ruim e acabar decepcionando os fãs. Agora vamos lá, veja bem, eles jamais fariam isso por grana. Quando o estúdio é dono de uma marca, de uma franquia, o maior interesse é extrair lucro daquilo. Eu não vou entrar no clichê do executivo malvadão, né, que só quer saber de dinheiro. Eu tenho certeza que pouquíssimos estúdios lançariam de propósito uma sequência sabendo que o bagulho é ruim, né, só pra realmente faturar. Mesmo assim acontece, tá? O fato é esse. Existe muita sequência de remake aí que dá raiva na gente. Agora, Robert Zemeckis e Bob Gale, eles sentiam que já tinha contado uma história muito boa e era melhor deixar quieto, né? Acabar por ali. As coisas acabaram complicando demais, né? Com a doença aí de Michael J. Fox. O eterno Marty McFly sofre da doença de Parkinson, né? Ele precisou abandonar completamente a carreira dele. Agora, é difícil imaginar uma continuação sem o personagem de Marty McFly, né? Ou será que não? Existe esperança? Prepara o coração. Depois de anos, galera, o Bob Gale ele decidiu comentar aí sobre De Volta pro Futuro 4 e ele foi bem direto. A resposta, não. É o quê? O roteirista apareceu pra prestigiar uma adaptação musical pra teatro, né, com renda revertida pro combate à doença de Parkinson. E, bom, eu vou colocar a resposta dele na entrega aqui pra vocês, tá? Abre aspas. As pessoas dizem, por que vocês não fazem De Volta para o Futuro parte 4? Quando eles dizem isso, eles estão dizendo, abre aspas, quero algo que me faça sentir tão bem quanto o original, fecha aspas. É isso. Essa é a sensação que você vai ter quando assistir esse show, beleza? Não há necessidade de voltar. Você já viu muitas pessoas voltarem muitas vezes. Como já disse várias vezes, os personagens de Volta para o Futuro são minha família, meus filhos. Você não vende seus filhos pra prostituição. Fecha aspas. Eu acho que Bob Gale, galera, mandou essa pro jornalista nunca mais perguntar sobre o assunto. Né? O cara, ele não quer e ponto. E sem a aprovação de Bob Gale, não vai acontecer.
Quer reviver a sensação? Pega um voo aí pros Estados Unidos e assiste realmente esse musical do Broadway, né? É o que tem pra hoje. O diretor Robert Zemeckis é menos radical nesse sentido, tá? O diretor ele declarou em 2020, abre aspas, se eu tivesse uma ideia que eu pudesse apresentar Bob Gale com uma cara séria, teríamos conseguido. Fecha aspas. Ou seja, galera, Robert Zemeckis, ele toparia, tá? Se tivesse uma ideia boa. O Christopher Lloyd é outra pessoa que também voltaria, né, com um bom enredo. O ator, ele reconheceu que o ciclo, ele foi encerrado ali, que a história que eles tinham que contar já foi contada. Mesmo assim, ele acredita que se houver uma ideia única, sabe, para um quarto filme, ele acha que pode rolar. Agora, minha dúvida é com você. O que você acha? Será que deixa quieto como tá? Ou, de repente, já parte logo para um remake, né, com outros atores, mas a mesma história? Reverte parte do faturamento para realmente estudar a doença de Parkinson? Ou poderia rolar um quarto filme, de repente, usando CGI no Marty McFly? E que tal um quarto filme no esquema passagem de bastão? Caça-Fantasma, por exemplo, Além da Vida, mostrou que dá para fazer as duas coisas, CGI e nova geração. Então já comenta aqui embaixo, qual que é a sua opinião? Eu vou estar lendo o comentário de geral. Você presta atenção, tá? Você tem que falar que você gosta de passagem de bastão. Enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final aqui comigo. Já se inscreve no canal que me ajuda pra caraca. Se você já não se inscreveu no início, né, que nem eu falei pra você se inscrever. Bom, eu tô te dando uma segunda chance. Já clica nessa bola que você vai se inscrever e me ajuda demais, galera. Dá o likezinho que esse vídeo vai ser compartilhado por outras pessoas. E eu, como youtuber, é o que eu gosto, né? Eu adoro quando esse vídeo tem engajamento, né? Já clica no sininho também que você vai ser notificado quando o nosso próximo vídeo do iNerd for lançado. E falando nisso, te vejo nele. Um beijo e fui.